Meus amados em Cristo, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Esdras. Vamos abrir aqui no capítulo 6, a partir do versículo 19. Também os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se haviam purificado como um só homem. Todos estavam limpos e sacrificaram a Páscoa por todos os filhos do cativeiro, e por seus irmãos, os sacerdotes, e por si mesmos. Comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos aqueles que se haviam separado das multidões das nações da terra, para buscar o Senhor, Deus de Israel. Celebraram com regozijo a festa solene dos pães sem fermento por 7 dias, porquanto o Senhor os havia alegrado e mudara o coração do rei da Síria para com eles, para fortalecer suas mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Vamos orar. Pai bendito seja o teu grande nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque mais uma vez o Senhor nos concede esta rica oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Pedimos a Ti, querido Deus, que Teu Espírito Santo venha com toda a liberdade, mais uma vez, a cada um de nós neste lugar, e derrame a Tua palavra, Senhor, esta palavra que lava-nos, purifica-nos, transforma-nos, essa palavra que nós necessitamos, ó Deus, ajuda-nos, nós clamamos a Ti no grande e poderoso nome de Jesus, amém. Muito bem, meus queridos em Cristo, nós estivemos vendo, como já disse nas outras oportunidades, é impossível em 4 sessões estudar de maneira expositiva todo este livro de Esdras. Então, a direção que tive da parte do Senhor foi extrair alguns temas e poder estudá-los de maneira prática. Porque o nosso objetivo aqui não é ficar vendo simplesmente a história, mas é a partir da história poder conhecer mais da nossa realidade espiritual. Todos nós sabemos que o livro de Esdras é um dos livros que fala da restauração do povo de Deus, em específico, a restauração da casa de Deus. Aqueles que estiveram aqui desde a primeira palavra devem se recordar muito bem que nós começamos a estudar a partir do capítulo 22 do livro de 2 Reis, porque ali nós temos o início daquilo que podemos chamar o pano de fundo do cativeiro babilônico. Isso é muito importante para todos nós, é entender como o povo de Israel, ele abandonou os fundamentos espirituais, o desprezo aos fundamentos foi a causa do cativeiro. E depois do capítulo 22, nós estivemos considerando, mesmo que de maneira panorâmica, o capítulo 36 do livro de 2 Crônicas. Porque neste capítulo nós temos a história daqueles 4 últimos reis. E aí nós temos o início do cativeiro da Babilônia. Agora, no livro de Esdras,
nós estamos vendo o retorno. Alguns pontos não carecem de serem mencionados, mas apenas fazendo algumas citações. Nós sabemos que o Espírito de Deus moveu o coração de Zorobabel e o coração de Jesua, para que eles pudessem liderar um grupo de 47.360 judeus, 7.337 servos. Destes, havia um grupo de aproximadamente 400 sacerdotes, 200 cantores. Então nós vemos toda uma obra de Deus através desse pequeno remanescente, com o objetivo de restaurar o templo. Quando nós começamos a abrir o livro de Esdras, o primeiro assunto que nos veio, em primeiro lugar, foi a restauração da palavra, depois a restauração daquilo que é a casa de Deus. Hoje pela manhã nós vimos sobre essa frase, um só homem, desde o capítulo 3, algumas vezes, 3 vezes nós vemos a ocorrência dessa frase no livro de Esdras. E aqui nós vimos a importância da comunhão, a restauração da comunhão. Nunca Deus obterá o testemunho daquilo que é a realidade da sua casa, se nós não entendermos o que é a comunhão. Ferir a comunhão não é um pecado qualquer. Quando nós ferimos a comunhão de maneira frontal, nós estamos ferindo, ofendendo a Deus. Um cristão que fere a comunhão, ele não sabe, ele não compreende a natureza e nem o caráter de Deus. Ele está muito aquém de uma vida relacional com Deus. As pessoas que ferem a comunhão, elas precisam ir aos pés do Senhor e saber que a comunhão do corpo de Cristo não é uma coisa qualquer. Você não está ferindo instituição, muito mais do que isso. Porque a essência, a etimologia da palavra comunhão tem sua origem em Deus. É um assunto que, em primeiro lugar, está relacionado com Deus. Deus é comunhão, é a comunhão das 3 benditas pessoas da Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. E daí nós vimos sobre o livro de 1 Coríntios. Nós estudamos esse livro de uma maneira muito simples. Tomamos aquela frase, entre vós, começando a partir do capítulo 1 e prosseguindo até o capítulo 11. Todas as vezes que você encontrar essa frase, entre vós, você vai perceber que de alguma maneira o Espírito Santo está nos levando a fazer uma leitura contemplativa da epístola de 1 Coríntios. Nós sabemos que esta carta de 1 Coríntios, ela foi escrita para tratar das questões práticas da vida relacional daquela igreja. Era uma igreja caracterizada pela divisão, pelas contendas, pelos ciúmes. Uma igreja que não compreendia e nem sabia tratar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Então nós, lendo esses textos, todos eles, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, nós vimos todas as menções onde encontramos a frase entre vós, e depois vimos um texto muito importante, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, onde Paulo diz, fiel é Deus, no qual fostes chamados à comunhão do seu Filho. Aí estudamos sobre o que é a comunhão do Filho de Deus, qual é a natureza desta comunhão. E aí, nós fomos para o Evangelho de João, desde o capítulo 1, versículo 14, e concluímos no capítulo 17, aquela que é considerada a maior de todas as orações já proferidas a Deus. Aquela oração que o Filho de Deus, ele fez ao Pai. E quando estudamos esta oração, nós vimos também de uma maneira muito simples, didática, para que nós pudéssemos tocar pelo menos um pouco da essência desta oração, porque este capítulo 17 talvez seja aquela joia mais grandiosa de tudo aquilo que compreende o Evangelho de João.
Se nós tomarmos, irmãos, o Evangelho de João, com todos os seus capítulos, nós vamos considerar que cada capítulo é como um colar de diamantes. Nós poderíamos dizer assim que o capítulo 17 é o diamante maior de todo este Evangelho, porque nele converge tudo aquilo que está descrito, desde o capítulo 1 até o último. Tão maravilhoso, tão rico é o Evangelho de João. E ali nós vimos, através de uma pequena frase, para quê? Ela ocorre 7 vezes no texto original. Em algumas versões você vai encontrar 8 vezes. Mas se você olhar exatamente como está no texto original, você vai encontrar apenas 7 vezes. Para quê? E todas as vezes que você encontrar este para quê, você vai ver que o nosso Senhor está introduzindo um assunto sobre aquilo que Ele está orando ao Pai. E depois de você fazer isso, você vai perceber que o grande enfoque da oração do nosso Senhor, sua grande carga naquela oração, era pela comunhão. E aqui nós vimos uma das grandiosas doutrinas da Bíblia. Aquela doutrina que não é denominada, mas nós sabemos que ela existe. É a doutrina do entremesclar, a união entre Cristo e a igreja. E eu citei rapidamente sobre a teologia dos pais latinos, sobre esse assunto que eles chamavam de circuncisão, e também a teologia, ou a doutrina dos pais capadócios, Gregório de Naziano, Gregório de Nissa. Quando eles trataram desta doutrina do entremesclar, eles usaram uma palavra, pericorese, peri de perímetro, e corese dança. Era como se houvesse na eternidade, porque esse é o como da trindade na eternidade, antes que houvesse o tempo, quando não havia nada, nem mesmo o tempo, porque o tempo é uma pequena partícula de tudo que compõe a eternidade, mas nem o tempo havia, só havia a eternidade, havia Deus na comunhão do seu Filho e do seu Espírito. Então eles entendiam que era como 3 rodas, círculos, girando um dentro do outro, numa eterna comunhão de amor, de relacionamento, onde Deus nunca necessitou de nada, como jamais necessitará, de nada e nem de ninguém. Então esses pais capadócios, como também os teólogos latinos, eles tentaram entender este como da trindade, das 3 pessoas, como eles sempre subsistiram, como eles viviam. Aí quando você abre o Evangelho de João, você vai ver que agora um novo elemento entra nessa pericorese. É aquilo que o salmista diz no Salmo de número 8, versículo 4. Quem é o homem? Quem é o homem para que dele te lembres? Eu traduzi esta palavra para os irmãos do hebraico, lembres, que significa aquilo que eternamente ocupou o teu pensamento. Na mente de Deus havia um homem. E a Epístola aos Efésios, a Epístola aos Colossenses, vai dizer para nós que este homem é um homem corporativo. Aquilo que Paulo viu no capítulo 9 do livro de Atos, aquele homem cujo cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Lá no capítulo 5 de Efésios, quando ele fazia a analogia do casamento, ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Qual o mistério? Os dois se tornando uma só carne. Ele fala isso de uma maneira gloriosa, em 1 Coríntios 12, 12. Ele fala, assim como o corpo é muitos, assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Aí ele diz assim, conclui, assim também com respeito a Cristo. Parafraseando, ele está dizendo, Cristo é um corpo constituído de muitos membros. Cristo. A palavra Cristo na Bíblia é a palavra que define, irmãos, não o Messias, esperado por Israel. Se você pensa que a palavra Cristo, você pega apenas a tradução dessa palavra, Cristo é igual Messias, Cristo grego, Messias hebraico, se você faz esse tipo de análise, você está empobrecendo a revelação. No Novo Testamento a palavra Cristo
ela não foi inspirada no sentido de apontar o Messias. Os apóstolos não escreveram tendo isso em vista. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus disse assim para ele, Pedro, você não tem a menor capacidade de dizer isso de si mesmo. Foi o Pai que te revelou. O que quer dizer, irmãos? Que aquela declaração de Pedro foi uma revelação divina, não foi uma afirmação de um homem. Isto indica, irmãos, que foi Deus que falou na boca de Pedro, não foi Pedro que falou porque Jesus perguntou. Jamais. Jesus disse, foi o Pai que te revelou. Aí você vai para Colossenses capítulo 2, versículo 2, Paulo vai dizer que Cristo é o mistério de Deus. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz que quando o anjo tocar a trombeta, o mistério de Deus será revelado. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz que o anjo tocou a trombeta, e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 2, versículos 26 e 27. Então o Senhor diz que os vencedores, eles vão receber uma vara, e eles vão reger as nações. Então você vai ver que aquele que vai reinar, esse Cristo que vai reinar, tem a ver com esses vencedores. E por quê? Porque Cristo, na mente de Deus, é um homem corporativo, é o novo homem da nova criação. Isto é glorioso demais, irmãos. É desses assuntos que nós estamos falando, neste tema de restauração no livro de Esdras. Não é restauração de formas, de práticas, mas de realidade espiritual. Se nós não atentarmos para isso, irmãos, nós estaremos fazendo o mesmo que a geração de Josias fez. E o mais curioso, ou não é curioso, irmãos, o mais chocante em tudo isso é que a nossa realidade contextual é muito mais séria do que aquela. E sabe por quê, irmãos? Porque acredito eu, me atrevo a dizer, que nós somos a última geração. Se nós somos a última geração, nós temos que crer que, em primeiro lugar, aquilo que está em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, os versículos 1 a 3, antes da vinda do Senhor, Paulo vai dizer o seguinte: duas coisas vão acontecer, irmãos. Vai haver uma grande apostasia, e logo a seguir será manifestado o homem da iniquidade, o anticristo. E se nós analisarmos pela palavra de Deus, baseado em Mateus capítulo 24, versículo 12, que o amor de muitos esfriará. A palavra amor ali, irmãos, é ágape. Essa palavra é a palavra mais elevada para definir amor na Bíblia. Se você gosta de estudar os termos da Bíblia, você descobrirá que pelo menos existem 5 palavras no texto grego para falar de amor. Uma fala do amor erótico, outra fala do amor entre família, entre pais e filhos, outra palavra fala do amor entre os irmãos. Essa palavra fala do amor a Deus, e é uma outra palavra que fala de um desejo muito forte, que é paramútia. Então, pelo menos 5 termos nós vamos encontrar. O termo usado aqui no versículo 12, curiosamente, é o termo ágape. Então não está falando da iniquidade no sentido generalizado da palavra. Porque desde que o homem caiu, a iniquidade opera. O homem não é um produto do meio. O homem é o problema central. Aonde o homem está, ali há o problema. Não é o ambiente que corrompe o homem, é o homem que corrompe o ambiente. Entende, irmãos? Então nós temos que entender. Paulo diz isso claramente no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, que o problema do pecado não está no ambiente. O problema do pecado está na carne do homem. Então, meus irmãos e irmãs, o que nós vamos entender em tudo isso aqui? É que o grande problema da apostasia é este: o esfriamento do amor. O amor está esfriando. O amor relacional.
Aquilo que nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, em referência à igreja de Éfeso. Primeiro o Senhor faz uma declaração grandiosa do caráter, do testemunho daquela igreja. O Senhor diz para aquela igreja: conheça as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não suportastes os maus, não aceitastes os falsos apóstolos e os declarastes mentirosos. Então o Senhor mostra muitas qualidades da igreja de Éfeso. Só que em determinado momento, no versículo 4 e 5, aí o Senhor vai colocar um quadro mais nevrálgico da situação, mais aguda, que só Ele vê. O Senhor diz assim: tenho porém contra ti, que deixasses o teu primeiro amor. A palavra amor ali também é ágape, é a mesma palavra de Mateus capítulo 24, versículo 12, o amor relacional. É quando a igreja, irmãos, as suas virtudes está baseada no seu suor, no seu esforço, no seu trabalho, e não no seu amor para com Deus. É como Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus chegou na casa de Marta e Maria. E o que Marta fez? Marta fez o que a carne gosta de fazer: agradar a Deus com o suor. Então Marta, ela foi preparar tudo para o Senhor. Havia algum problema de Marta fazer o que ela estava fazendo? Quem aqui pode condenar Marta? Ninguém. Se nós colocássemos Marta e Maria num tribunal, quem seria condenado? Com certeza. E Marta? Claro que não, irmãos. Marta, no contexto deste mundo consumista que nós vivemos, ela seria a mulher aprovada. E Maria, a mulher reprovada, a negligente. Só que é o contrário, irmãos. O Senhor, Ele diz assim: Marta, Marta. Se você observar o texto como está no original, ele diz assim: você está estressada e mentalmente perturbada. Agora você vê pessoa estressada, ansiosa, mentalmente perturbada, querendo agradar a Deus com o seu suor. Irmãos, o Senhor não quer o nosso trabalho, Ele quer o nosso amor. Entende? Se o nosso trabalho não for resultado do nosso amor, isso é carne. É o que Abraão fez quando gerou Ismael. Ele misturou a fé com a carne. Ele tentou oferecer Ismael para Deus. Então, Deus vai mostrar ali na história de Abraão que o fruto daquilo que ele quer tem que estar pelo caminho da cruz. Aí você vai ver Romanos 4,19. Quando ele estava velho, o ventre de Sara já estava amortecido e ele já estava fraco, velho, mas ele não enfraqueceu na fé. Compreende, irmãos? Então nós vamos aprender aí, é o nosso amor. E a apostasia, irmãos, essa apostasia que tem tomado conta da igreja, de maneira geral, tem levado as pessoas a oferecer para Deus carne, suor, e por essa razão há tanta frieza no meio do povo de Deus, há tanta indiferença. O Senhor diz isso: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é um grande sinal da apostasia. Então por isso que eu estou aqui, irmãos, mais uma vez, para chamar a atenção dos irmãos para a necessidade dessa restauração entre nós. Temos aqui muitas comunidades, como o nosso irmão acabou de apresentar. Agora, o quanto disso será vida para nós? O quanto daquilo que nós temos recebido aqui do Senhor irá ultrapassar aquela porta? Sabe o que é isso, irmãos? É dar as costas à palavra de Deus. Existe um grande perigo de nós desenvolvermos uma espiritualidade baseada em conferência. Quando a gente vai numa conferência, nosso coração muda, nossas motivações mudam. A gente vai na conferência com um espírito que a gente não tem ele no dia a dia das reuniões. Nossa disposição de louvar, de adorar, de receber a palavra, de ter comunhão com os irmãos, mas no dia a dia, Então hoje, há um grande esfriamento, há uma grande diferença, e temos visto os fundamentos, como Jeremias, ele lamentou no livro de Lamentações, vemos as pedras da casa de Deus espalhadas. Você vê, irmãos, há uma necessidade urgente de que cada um de nós nos posicionemos na linha correta
da nossa vocação celestial, do nosso chamamento celestial. Não é hora de nós ficarmos com o nosso dedo apontando para os irmãos. Falo para vocês, pessoalmente hoje, quando eu vejo um cristão, em qualquer lugar que seja, com a Bíblia, irmão, seja ele quem for, você sabe que eu tenho uma sensação de alegria? Eu tenho uma sensação de alegria, falo, meu Deus, porque está uma coisa rara, a coisa está tão degradada. Esse termo evangélico, ele tem empobrecido o verdadeiro sentido daquilo que é cristão. Quando você vê especialmente jovens, quando você vê jovens nessa geração, se levantando para dar testemunho, reunindo, partindo o pão, isso constitui-se um grande milagre a céu aberto. Digo para vocês, me emociona ver jovens hoje lutando para servir o Senhor. Isso tem que quebrantar o nosso coração. Nunca pensei que eu sou cristão desde criança, eu nunca pensei que nós iríamos viver uma época como essa, de tamanha corrupção, onde as trevas, densas trevas, têm tomado este mundo. Nós estamos sendo apertados de todos os lados, mas não é hora de nós abaixarmos as nossas armas. É hora, irmãos, de nós levantarmos a nossa cabeça e ter consciência que nós estamos vivendo a última hora, o último momento. Nós precisamos valorizar cada oportunidade que nós tivermos diante da palavra de Deus, em comunhão com os irmãos, em adoração, seja como for, nós precisamos valorizar. Nós não podemos deixar a chama apagar. Não podemos. Essa hora que nós estamos vivendo é crucial, irmãos. É hora de desânimo, é hora de trevas mesmo, onde impera grande corrupção. Tanto aqui em Mateus capítulo 24, 12, você vai ver também em 1 Coríntios capítulo 4, o versículo 2, 1 e 2. Ali Paulo vai dizer algo muito sério. Abra sua Bíblia, por favor, só para mim mostrar para vocês e parafrasear uma frase muito importante que é citada aqui. 1 Timóteo, por favor. Capítulo 4, versículo 2. Ele diz assim: mas o Espírito claramente diz, nos últimos tempos, essa frase no plural, últimos tempos, é uma referência profética à última fase da obra de Deus, aqueles momentos preliminares à volta do Senhor. Estão entendendo, irmãos? Isto é, a hora que nós estamos vivendo, os últimos tempos. Alguns apostatarão da fé, escutando espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tem uma versão que diz assim, o Espírito diz de maneira clara, que nos últimos tempos, alguns retrocederão, por darem ouvidos a profissionais da mentira, cujo propósito só visa enganar. Profissionais da mentira. Irmãos, como a verdade tem sido torcida, ignorada, desprezada. Lembre-se da primeira palavra que eu compartilhei com vocês, dizendo, irmãos, a necessidade que nós temos que o Senhor levante entre nós trombeteiros, como vimos em Números capítulo 9, aqueles que olhavam para a nuvem, e eram eles, aqueles dois trombeteiros, que está lá no capítulo 10 do livro de Números, versículos 1 e 2, quando o povo de Israel estava saindo do Monte Sinai, antes deles saírem, Deus, ele instituiu esses dois trombeteiros, e toda a nação de Israel, as 12 tribos, foram divididas em grupos, e eles deveriam sair um após o outro. Primeiro partiu o estandarte de Judá. Então como que eles deveriam partir? Eles deveriam partir em ordem, e deveriam se mover à medida que a nuvem se movia, mas o povo de Israel não olhava para a nuvem. Quem tinha obrigação de olhar para a nuvem? Os trombeteiros.
E quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver que esses trombeteiros têm a ver com o ministério de mestre e profetas. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Esses são os trombeteiros, ministério da palavra. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8, diz assim: se a trombeta der o som certo, quem se preparará para a batalha? Irmãos, nós precisamos urgentemente rogar ao Senhor que Ele levante esses trombeteiros entre nós, esses que possam proclamar a palavra de Deus de maneira genuína, esses que possam olhar e saber quais são os movimentos celestiais de Deus e comunicar à sua igreja. Então nós estamos vendo muita convulsão social, nós estamos vivendo num tempo de grandes convulsões sociais, toda a terra, ela está abalada por essas convulsões. As mudanças sociais, em termos de comportamento, que tem ocorrido, especialmente nestes 5 últimos anos, é algo que nós nunca havíamos conhecido na história, com tamanha rapidez. Aquilo que eles chamam de a evolução da sociedade, na verdade é a degradação da sociedade. Nós nunca, irmãos, de maneira séria, sóbria, digo isso para vocês, nós nunca havíamos presenciado uma mudança tão radical em termos de comportamento da sociedade, como temos visto nesses últimos 5 anos. Uma destruição da família, uma destruição das crianças, e tudo feito a céu aberto, às claras, não tem nada sendo feito debaixo do pano, não. É tudo escancarado. Nós estamos assistindo algo que ficamos paralisados. Às vezes você fica sem reação. E o que é isso, irmãos? Você pode dizer o que você quiser, mas há uma só coisa que eu creio que o Espírito quer que nós saibamos. É hora de nós levantarmos a nossa cabeça e sabermos que a nossa redenção se aproxima. E que redenção é essa? A redenção do nosso corpo. No abrir e fechar de olhos, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Como vai ser essa transformação? Irmão, será tão rápido. Nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Aí Paulo traduz isso melhor em 1 Tessalonicenses capítulo 4, lá no versículo 13, ele vai dizer algo tão glorioso. A partir do versículo 13, ele vai dizer que nós os vivos, nós seremos arrebatados e encontraremos com os nossos irmãos, aqueles que já foram antes de nós, encontraremos com eles nos ares e depois partiremos para o encontro do nosso Senhor. Irmãos, se nós temos consciência disso, por que então não venhamos cooperar com o Espírito Santo para a restauração da sua casa? Então, meus irmãos, esta é a primeira palavra que eu quero deixar com vocês. Hoje eu só quero fazer um apanhado geral, porque daqui a alguns instantes quero compartilhar uma palavra específica, em um momento solene com os irmãos. Agora deixe-me colocar rapidamente esse último fundamento daquilo que o Senhor tem me encorajado a compartilhar com vocês aqui. Nós vimos aqui no livro de Esdras alguns fundamentos serem restaurados. E aqui no capítulo 6 nós vemos um dos fundamentos tão importantes para a realidade, para o testemunho prático da igreja. A Bíblia diz que eles celebraram a Páscoa. Você pode imaginar quantos anos faziam que eles não tinham essa prática? Possivelmente dentro da experiência de cativeiro na Babilônia, eles não celebraram a Páscoa. O que quer dizer que aquele foi um momento singular para eles, a celebração da Páscoa. A Páscoa aponta para um dos maiores e grandes fundamentos, por que não dizer, um dos 4 fundamentos da vida prática da igreja no livro de Atos: a mesa do Senhor. A restauração da mesa do Senhor. Isso não pode ser visto como um ritual. Irmãos, sejamos cuidadosos. Se estamos falando de restauração, como nós vimos o assunto casa de Deus, como nós vimos o assunto da comunhão, como nós vimos o assunto da palavra, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, aqui está o partir do pão, a mesa do Senhor. Não são coisas tão simples. Nós podemos até praticar, mas se nós praticarmos
numa posição errada ou numa condição errada, nós estamos profanando aquilo que é sagrado. Não adianta nós buscarmos fazer algo certo sobre uma base errada. Escute o que eu estou te dizendo. Não adianta, irmãos, buscarmos fazer uma coisa correta numa base errada. Você vai ver que quando eles começaram a restaurar a casa do Senhor, o templo, qual foi o primeiro item que eles restauraram? O altar do sacrifício. E por quê? Nós sabemos que esse altar é uma figura do Calvário, é uma figura da cruz. E nós sabemos que a cruz, ela é central no propósito eterno de Deus. Podemos dizer que tudo converge para o fundamento da cruz. Você vai ver a cruz, primeiro, como o princípio eterno em Deus. Isto é, antes que houvesse aquela cruz no Calvário, havia uma cruz em Deus. Só para você ter uma ideia, lá no capítulo 12 do livro de Êxodo, diz que aquele cordeiro que Deus mandou imolar, ele foi separado no 10º dia, e ele foi sacrificado no 14º dia. Isso configura perfeitamente com aquilo que está em Romanos capítulo 3, versículo 25, quando Paulo coloca uma palavrinha muito importante. Essa palavrinha é propôs, a quem Deus propôs. Essa palavra, quando você extrai ela do texto original, significa preparar de antemão. Isto é, antes que houvesse uma cruz lá no Gólgota, já havia um cordeiro sacrificado dentro de Deus. Isso nos mostra que o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus não foi surpreendido pelo pecado, porque nele já havia um cordeiro sacrificado. Então você vê a cruz como um princípio eterno em Deus. Todas as ações de Deus, os tratamentos de Deus com os patriarcas, foi através desse princípio da cruz. Aí depois nós temos uma outra cruz, qual? Aquela do Gólgota. Ela está no meio, porque ela é o fundamento de tudo, onde o nosso Senhor foi e morreu no nosso lugar. Mas também, não apenas a cruz como um princípio eterno, não a cruz do Gólgota, há uma outra cruz, que é conhecida como o caminho da cruz, vida de cruz. Então nós sabemos que esse assunto é muito rico, irmãos, não é um assunto qualquer. Quando você estuda os 4 fundamentos apostólicos de Mateus capítulo 16, você vai ver Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Então você vai ver que esses 4 fundamentos, eles estão separados em 2, Cristo, a igreja, e a cruz e o reino. A única maneira de nós compreendermos todas as dimensões de Cristo, altura, largura, comprimento, profundidade, somente através da vida da igreja. Aonde é que está isso revelado? Capítulo 3 da Epístola aos Efésios. Capítulo 3, quando Paulo coloca ali no versículo 19, aquelas 4 dimensões. Se você olhar na leitura simples, você vai ver que ali parece que está desconexo. Ele coloca aquilo de maneira desconexa. Mas nós não estamos tratando de um livro qualquer, nós estamos tratando do sopro de Deus, da mente de Deus, da revelação de Deus. Então, quando você estuda essas 4 dimensões em Efésios 3, altura, largura, comprimento, profundidade, você precisa ler essa carta. Eu não tenho tempo para isso, mas você vai ver ali 4 frases. 4 frases. Versículo 8, ele vai dizer sobre as insondáveis riquezas de Cristo. Os versículos 9, 10 e 11, você vai ver mais 3 frases. Ele vai falar sobre a dispensação, a economia do mistério. Depois ele vai falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. E no versículo 11 ele vai falar sobre o propósito de Deus em Cristo. Essas 4 frases, insondáveis riquezas de Cristo, a dispensação do mistério, a multiforme, a múltipla ou as múltiplas facetas da sabedoria de Deus e o supremo propósito de Deus. Essas 4 frases, elas são 4 dimensões, que elas só podem ser experimentadas, conhecidas,
através da realidade de tudo aquilo que é a igreja. Isto é assombroso, irmãos, assombroso. Não existe, irmãos, no universo, você pode pegar todas as 7 maravilhas deste mundo, se você colocar tudo isso diante de Deus e colocar a igreja, essa beleza do universo e as 7 maravilhas do mundo empalidecem diante de toda a grandeza e beleza daquilo que é a igreja segundo a mente de Deus. Não há nada, irmãos, diante de Deus que tenha tamanha beleza como a obra do seu Filho. A consumação máxima da obra do seu Filho é uma noiva para a sua satisfação, é uma família para a glória de Deus, é um santuário para a habitação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, observemos tudo isso, vejamos o que é esta restauração de Deus. Deixe-me andar um pouco mais, para que nós vejamos essa questão da mesa do Senhor. Não é um ritual que nós estamos restaurando, mas uma verdade profunda. Não foram os apóstolos que nos deram esta mesa, quem nos deu esta mesa foi o Senhor mesmo. Na noite em que ele foi traído, aquela que foi a noite mais escura desde que o homem foi criado, aquela foi a noite mais marcante de toda a história da humanidade. A partir daquela noite, onde o nosso Senhor foi traído, onde ele sofreu 6 julgamentos, 6, ele era tão justo, tão digno, tão íntegro, diante daqueles olhos corruptos, que eles precisaram elaborar 6 julgamentos, tribunais foram armados às pressas, e não encontraram nele nenhum pecado. Quando Pilatos estava tão empobrecido, enfraquecido dos seus argumentos, ele disse: eu tenho autoridade de te prender e de te soltar. Ele olha e diz assim: tu não tem nenhuma autoridade se do céu não vier. Porque ele já havia dito: ninguém toma a minha vida, eu a dou. Nem a morte teve poder sobre ele. Se ele não houvesse entregado o seu espírito para o Pai, ele teria ficado até hoje naquela cruz. Irmãos, imagine isso. Ele teve que entregar o seu espírito para que a morte pudesse prevalecer, mas só que a morte não prevaleceu. Foi ele que destruiu o poder da morte. Ele destruiu toda a força da morte. Ele venceu a morte. Ele entrou nas profundezas do abismo para que nós não tivéssemos que ir lá. Ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele sozinho pisou todo o lagar de condenação, para que eu e você jamais pudéssemos ir naquele lugar de eterna dor e sofrimento. Nosso Senhor Jesus. E sabem, irmãos, o que Ele nos deu para lembrar de tudo isso? Ele nos deu sua mesa. Ele nos deu a sua mesa. Não para um ritual, não para que nós pudéssemos apenas olhar para trás, mas que nós pudéssemos nos regozijar com a grandeza da obra do Calvário. Mas não só isso, irmãos, o privilégio de comer e beber do Senhor. Comer e beber na Bíblia sempre é sinônimo de comunhão. Por isso que a mesa do Senhor é algo muito grande para a igreja. É aquilo que nos aproxima de maneira tão solene daquela hora tão dolorida que o nosso Senhor passou. Porque se Ele teve que expelir gotas de sangue naquela noite, se Ele teve que sentir tamanha angústia, tamanho pavor, por aquilo que Ele teve que enfrentar, nós temos a alegria de olhar para aquele Calvário e agradecer a Deus, porque Ele tomou o nosso lugar de condenação. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é impressionante, irmãos. A mesa do Senhor é um dos fundamentos de Atos 2:42. A mesa do Senhor, a ceia, onde a igreja partiu o pão. Eles tinham um coração de adoração e de gratidão, porque eles podiam olhar para trás e ver que tudo está consumado. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Nós não podemos esquecer daquele sangue que foi derramado por nós.
não só porque o sangue foi derramado por nós, é porque ele ainda fala diante de Deus por nós. Ele não teve um efeito no passado, ele tem um efeito também no presente. Se no passado ele teve o efeito de nos perdoar, no presente ele tem o efeito de nos purificar de toda a iniquidade. Lembra quando Deus mandou Moisés dizer para Arão que tomasse seu filho Eleazar, e que Eleazar tomasse uma novilha vermelha e fizesse o sacrifício? Creio que o povo de Israel não entendeu nada daquilo, mas Deus mandou. Então Moisés diz para Arão: Arão, toma seu filho Eleazar, e diz para ele tomar uma ovelha vermelha, e oferecer um sacrifício. Então Eleazar toma aquela novilha e faz aquele sacrifício. Pronto, mudamos a página daquela história. O que o povo de Israel entendeu? Creio que nada. Mas Romanos diz que tudo que foi escrito para nós. Que privilégio, irmãos, é eu e você poder olhar nesse livro e saber que Deus cuidou dos mínimos detalhes por causa de nós. Aí você descobre que Eliezer aponta para o futuro. Ele seria o futuro sumo sacerdote depois de Arão. E o que isso quer dizer? O sacrifício da novilha vermelha. É justamente isso, irmãos. É para nós entender que aquela obra do Calvário não teve um aspecto só no passado, mas também agora, porque Deus conhece, sabe, que o quanto nós falhamos, o quanto nós ainda vamos falhar, vamos errar, e para que nós não fôssemos esmagados pela culpa e pela condenação do pecado, esse sangue ainda continua tendo efeito na nossa vida, não de perdão, porque perdoado nós já estamos, Deus não lança na nossa face o que Ele já perdoou, mas o sangue de Cristo Jesus está nos purificando de toda culpa e de toda condenação do pecado. Isso é glorioso demais, irmãos, e aonde eu e você podemos desfrutar disso? Não há outro lugar, mesa do Senhor. Por essa razão, a igreja primitiva partiu pão todos os domingos. Todos os primeiros dias, lá estavam eles, celebrando isso, irmãos, celebrando a comunhão, celebrando a vitória, celebrando a expectativa da volta do Senhor, porque ainda nós vamos sentar na mesa com Ele e cearemos olhando para a face dEle. Esta é uma mesa que ela vai entrar conosco, esta é uma reunião que ela se dará na glória vindoura, irmãos, as bodas do Cordeiro. Então nós temos que lembrar disso, como foi glorioso para aqueles remanescentes voltar e celebrar aquela Páscoa, como foi impressionante, irmãos. Agora para nós deve ser muito mais. Nesse tempo da restauração, o Senhor tem nos dado esta mesa, como Ele deu esta mesa para Mefibosete, lembra disso? 2 Samuel capítulo 9, você lembra de Mefibosete? Aquele filho de Jonatã, aquele jovem que era um aleijado, ele vivia num lugar chamado Lodebar. O que é Lodebar? A tradução do hebraico significa um lugar ermo, a periferia da periferia. Ele vivia escondido ali. Por quê? Quando veio a notícia que Jonatã e Saul estavam mortos, a sua babá tomou ele, aquela criança nos braços, e saiu correndo desesperada, temendo que Davi viesse e matasse todos da casa real. E ela tropeçou e caiu sobre aquela criança, e ela ficou aleijada dos 2 pés, e foi criada no anonimato, escondido. Mas um dia Davi diz assim: alguém da casa de Saul, para que eu exerça misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É Deus não dar a nós aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. É Ele não dá. A graça é Ele dar o que não merecemos. A misericórdia Ele não dá. Aí Davi diz: alguém da casa de Saul para que eu possa exercer misericórdia. Um dos seus servos, Ziba, disse assim: há um jovem aleijado, ele vive lá na periferia. Davi disse: mande-o buscar. Imagina o susto daquele jovem ver toda a comitiva real chegar à sua porta. Ele deve ter paralisado quando ele viu toda aquela comitiva chegar
E eles devem ter dito assim: você é Mefibosete? Ele disse: sim, sou eu. E eles tomaram ele e levaram para a casa do rei. Eu penso que o susto de Mefibosete deve ter sido o mesmo susto de Barrabás. Você sabia que aonde Jesus estava sendo julgado, naquele julgamento de Pilatos, quando Pilatos perguntou: a quem vocês querem que eu solte? Jesus, chamado Cristo, ou Barrabás? Lembra? Então, antes disso, irmãos, Pilatos tentou salvar Jesus. Então ele pegou o pior preso que existia. Agora imagina, o Barrabás está lá na fortaleza, perto da fortaleza Antônia, ouvindo todo aquele alvoroço. Imagina. Aí chegam os soldados e tomam ele, e levam ele. Ele pensou: pronto, é hoje eu vou morrer. Hoje eu vou morrer. Você sabe o que significa Barrabás? Bar é filho. Filho. Isso é curioso, irmãos. Ele deve ter levado um susto, ele deve ter ficado pálido. Vai lá, Barrabás. Filho de Deus. E era justamente o que Jesus dizia, que ele era filho de Deus. Ele estava sendo condenado, porque ele era o filho de Deus. Agora vai o Barrabás. Ele pensava: chegou a minha hora. Então a esperança de Barrabás acabou. Colocaram Barrabás e Jesus. Jesus tomou o lugar de Barrabás, como ele tomou também o nosso lugar. Ah, irmãos, eu penso que Barrabás não deve ter perdido a oportunidade. Meus irmãos, assim foi Mefibosete, quando ele recebeu aquela visita. Ele chega diante do rei. Davi disse: Mefibosete, eu quero te dizer que toda a herança do teu pai passa a ser tua, e todos os dias tu vais sentar na minha mesa e comerás comigo. Este é o convite do nosso Senhor, é o convite para nós sentarmos à sua mesa. Irmãos, essa tem que ser a reunião de alegria, de gozo da igreja do Senhor Jesus. Essa não é uma reunião, essa é a reunião da igreja. O que quer dizer que todas as demais reuniões têm que derivar desta reunião. Se pensamos na reunião de oração, ela tem que derivar da mesa do Senhor. Então é isso que o Senhor deseja restaurar, e que o Senhor possa restaurar isso entre os irmãos. Que o Senhor possa restaurar a sua mesa aqui neste lugar, para que nós venhamos comer de maneira digna, para que nós venhamos comer do pão, beber do cálice de maneira digna e não indignamente, que nós venhamos discernir o corpo do Senhor, que nós venhamos verdadeiramente tocar na realidade daquilo que foi a morte do Senhor em nosso favor, aquilo que Ele fez por nós, aquilo que Ele realizou por nós, porque Ele tomou o nosso lugar de condenados. Isso não é uma história qualquer, essa história mudou a história, até aquela cruz, irmãos. O que nós podemos pensar? Tudo apontava para aquela cruz, toda a história de Deus com o seu povo apontava para aquela cruz. Havia uma pergunta no ar, desde que Isaac diz: pai, aonde está o cordeiro? Aí Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Aí João um dia olhou, João cresceu com Jesus, ele cresceu brincando com Jesus, e de repente ele olha e diz: aí está o cordeiro, eis o cordeiro de Deus. Agora ele responde aquela pergunta. Este cordeiro, irmãos, ele está lá em Apocalipse. Você vai ver que a maior ênfase de Apocalipse sobre a pessoa de Cristo Jesus é o cordeiro, é o cordeiro. Ele é o cordeiro exaltado, ele é o cordeiro exaltado, ele foi o cordeiro prometido em Gênesis, capítulo 3, ele é o cordeiro tipificado em Êxodo capítulo 12, você vai ver o cordeiro profetizado em Isaías capítulo 53, você vai ver o cordeiro manifestado em João capítulo 1, e você vai ver o cordeiro glorificado em Apocalipse capítulo 5, toda a Bíblia, irmãos, é a história deste cordeiro, e é desse cordeiro que nós comemos na mesa do Senhor. Então, irmãos, que Deus ajude
Ajude a todos nós a celebrarmos esta mesa com a mais extrema gratidão do nosso coração. Que Deus os abençoe, irmãos. Vamos orar e a seguir eu tenho uma palavra para a igreja e o momento solene que nós teremos aqui ainda nessa noite. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse tempo que temos passado juntos aqui aos teus pés. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que o Senhor fez congregar neste lugar. Tenha a tua palavra todo o poder sobre nós. Prevaleça sobre nós através do poder e da vida da tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor tem falado de maneira tão especial através dos teus servos aqui, seja o teu grande depósito sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a restaurar a realidade da tua mesa, Senhor, com alegria, com o gozo do teu Espírito Santo, que nós possamos cada oportunidade comer e beber do Senhor dignamente, discernindo o corpo do Senhor, discernindo a realidade de tudo aquilo que é a morte do Senhor, é a ressurreição do Senhor, todas as implicações desta grande obra em nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus.